Bom, pessoal, vamos aqui falar agora a respeito de geradores, tá certo? Esses geradores, essa imagem aqui, na verdade, ela já está dando um resumo de tudo, tá certo? Mas nós vamos nos incluir apenas ao mais introdutório dele, que é o mais simples, que é, por exemplo, essa imagem aqui, que é você ver a parte interna de uma pilha, tá certo? Então vamos lá. Eu deixei aqui algumas definições do que é um gerador, tá certo? Esse material eu vou deixar com vocês, mas a gente pode definir o gerador como simplificando ele com essa frase aqui, ó, que é o dispositivo que converte uma forma qualquer de energia em energia elétrica, tá certo? Então, ó, como assim energia elétrica? Vamos aqui um exemplo, ó. Essa imagem aqui vai nos trazer mais essa informação. Por exemplo, uma pilha, ela fornece energia, ela é um gerador, tá certo? Então, essa energia que é gerada dentro desta pilha, ela acontece devido a uma reação química que existe dentro dessa pilha, tá certo? Então, isto aqui é o que a gente vai chamar de um gerador químico, tá bom? Agora, existe outras maneiras de você também transformar energia em qualquer tipo de energia, energia elétrica. A mais usada por nós aqui no Brasil é o que a gente chama de hidrelétrica, né? O que seria a hidrelétrica? Você tem aqui, por exemplo, a imagem é uma simulação de uma represa. Essa represa ela vai soltar uma quantidade de água específica durante um fluxo fixo, né? E esse escoamento desta água ela vai girar uma, uma paeta, digamos assim, e essa paeta aqui ela vai girar o nosso gerador. E o que seria esse gerador aqui, pessoal? Esse gerador, ele no caso aí, ele seria uma relação de de ímãs, certo? É uma força magnética. A alteração do campo magnético desses ímãs, ele gera uma corrente elétrica. Ele vai gerar o movimento dos elétrons em um determinado sentido, tá certo? Lógico, o nosso foco aqui não é entendermos o processo eletromagnético que acontece dentro do gerador, bem detalhadamente. Como eu já disse, a gente teria que abrir um outro leque, que seria o eletromagnetismo, para a gente entender um pouquinho melhor como é que você consegue alterar polos de um ímã para que este venha a alterar uma corrente elétrica, tá certo? Não é o nosso foco aqui. Mas o que você precisa saber é que o básico, no caso de um gerador hidrelétrico, ele é isso, é você ter um movimento de ímãs que vão alterando a questão dos polos para você poder gerar uma corrente elétrica em um fio, tá certo? Bom, esse mesmo princípio é utilizado, por exemplo, numa termoelétrica, que é este caso aqui, né? Uma imagem dessa termoelétrica. Só que o fluxo aqui vai ser não com a quantidade de água que estava acumulada e em escoamento. Aqui você tem é, um aquecimento de uma quantidade de água e esta vai entrar em circulação e essa circulação pode ser de um gás, tá certo? O que é que vai acontecer? Vai girar também uma bobina e essa bobina vai para um gerador e esse gerador é o mesmo dessa hidrelétrica, tá certo? Tem alguns outros também menos utilizados, como a maré de marés, mas elas vão criar uma mecânica parecida onde vai afunilar justamente nessa questão do gerador, de você girar esse gerador para causar esse processo eletromagnético. Nós temos também a energia solar. Esta aqui não é tal qual hidrelétrica, tal qual termoelétrica. Não, ela vai trabalhar com a liberação de pequenos fótons, ou seja, de elétrons, quando ele recebeu uma determinada energia, tá certo? Então, ele aqui ele vai também fugir um pouco desse princípio aqui. Já é uma maneira um pouco diferente de você fazer os elétrons se locomoverem. Já a questão eólica, não, ela é tal qual a hidrelétrica, né? Você só precisa literalmente movimentar isso aqui de uma maneira mecânica, né? Ou seja, aqui é mecânico, aqui é mecânico, aqui é mecânico, aqui também é mecânico, e você vai conseguir
gerar eletricidade dessa maneira mecânica. Aqui você tem uma maneira química, essa aqui ela vai já uma maneira um pouco diferente, porque ela vai precisar do movimento de ondas, no caso aqui é ondas do Sol, que é uma onda eletromagnética, né? Mas ela não é necessariamente algo mecânico que vai gerar energia solar, né? É meio pouco óbvio a gente parando para imaginar. Você não tem nada girando numa placa de energia solar, né? Não é de uma maneira mecânica. Pois bem, o símbolo que nós vamos de um gerador ideal, pessoal, seria este aqui, tá certo? O que seria um gerador ideal? Um gerador ideal, aliás, esse aqui é o gerador real, que é o que nós vamos trabalhar. Esse aqui, ele vai ter o seguinte, ele vai ter uma perda de energia dentro do próprio gerador. Como assim? Ó, esse aqui é o símbolo de um gerador ideal. O que seria um gerador ideal? Seria o gerador que ele não perde energia interna. Como assim? Uma pilha que ela conseguisse fazer um 100% de aproveitamento. Como é que você pode imaginar isso? É só você imaginar, por exemplo, como é que um motor seria 100% aproveitável se ele não aquecesse? Daí a gente sabe que não existe isso, de um motor, esse a combustão que nós utilizamos aqui, ele, ele vai aquecer, ele vai esquentar, ele precisa de um carburador para resfriar ele, ou seja, aquela energia ali ela está sendo perdida. É uma energia interna perdida. Então, dentro de uma bateria, de um gerador, também vai acontecer isso. Você vai ter uma perda de energia dentro do próprio gerador. Isso aí é o que nós vamos chamar de energia interna, tá certo? Ou seja, vamos representar através desse Rzinho que a gente vai chamar de resistência interna, tá certo? Então, vamos lá, vamos rapidinho aqui que eu só tenho 10 minutos. A equação do gerador, pessoal, ela vai, lógico, isso aqui seria o nosso exemplo do nosso gerador, tá certo? A forma como a gente vai representar isto, parecido com o que a gente já estava vendo em associação. E a equação é essa aqui, onde vai ser o que nós vamos chamar de força eletromotriz do gerador. O U é tensão, o Rzinho é resistência interna do gerador e o I é a intensidade da corrente, tá certo? Deixa eu só responder um exemplo aqui bem rapidinho. Tem-se uma pilha comum de força eletromotriz 3 volts, resistência 0,4 ohms, tá certo? Aí ele vai pedir que a gente calcule a intensidade da corrente e a intensidade da corrente elétrica. Vamos no item A aqui. Ó. Intensidade, ele quer saber a tensão quando estiver passando por ele uma corrente de 0,6. Então é o seguinte, ó, no item A, ele tem a força eletromotriz que é 3, tem uma resistência interna que é 0,4, corrente elétrica que é 0,6 e ele quer saber o U. A equação é esta. U é igual a E menos R vezes I. Então, é só substituir os valores 3, 0,4 e 0,6. Multiplica primeiro, lógico, né? 0,4 por 0,6 dá 0,24. Subtrai 3 menos esse valor, então é 2,75. No item B, ele vai perguntar a corrente elétrica e ele vai dar esses três valores, o E, o Rzinho e vai dar o valor de U. De novo a mesma equação, aí nós vamos ter aí só substituindo de novo, ó, o valor de U, o valor de E, o valor do R e o valor do I. O que foi que eu fiz? Eu passei o 0,4 e o I para o outro lado e 1,7 para o outro lado. Ficou negativo, né? E o 0,4 que estava negativo ficou positivo. Aí aqui nós vamos fazer a subtração de 3 menos 1,7. Agora vamos fazer a divisão de 1,3 por 0,4. E está aqui o valor da corrente para as condições aqui do item B, tá certo? Eu sei que foi muito corrido, pessoal, mas ó, o material que eu vou deixar aí para vocês, ele tá todo bem esclarecido. É só você dar uma lida, não é muita coisa e tentar resolver essas questões aqui. São apenas 5 questões, certo? De cálculo mesmo só tem 2. Mas já dá para a gente ter uma pequena introdução desse conteúdo aqui. Valeu!